Muitas pessoas me pediram para comentar a prova de caldeiraria, a última, da Petrobras. Bem, mas antes de fazer um comentário a respeito dessa prova, quem acompanhou a nossa última live de revisão, eu dei uma série de dicas para que você pudesse realizar a prova e como você deveria realizar a prova. E aqui neste vídeo eu vou te mostrar que aquilo que eu havia citado se comprovou. Você precisa entender que a pessoa que consegue uma aprovação no concurso público não é a mais inteligente, mas é aquela que vai com a melhor estratégia. E uma das principais dicas, se tratando de Banca Sebrasp, que eu dei em nossa última live de revisão, se confirmou nessa prova. E eu vou mostrar a todos vocês. Acompanhem comigo. Então, eu separei aqui como foi a configuração da prova para manutenção da área de caldeiraria, ênfase 4, concurso aí de 2024. Lembrando que é o edital Petrobras 2023.2, ok? Então ficou distribuída da seguinte maneira. A disciplina de materiais de construção abarcou o maior número de questões, sempre bastante cobrado esse assunto para a caldeiraria. Foram 15 questões, em percentual isso dá 25% da prova, é muita coisa, tá? Lembrando que estamos falando aqui da parte específica da prova de caldeiraria, ou seja, 60 questões. Ensaios, 4 questões, resistência dos materiais, 5 questões, e aqui, tá? Já vou adiantando que a prova ela foi distribuída quase que igualitariamente, né, entre as outras disciplinas, né? Desenho técnico, 3 questões, manutenção, 5, processos de fabricação, 5 questões, soldagem, 4, metrologia, 3, tratamentos térmicos, tá? Que está inserido, na verdade, dentro de materiais de construção, 4 questões, sistema de ajuste e tolerância, 5 questões, e eu botei um asterisco aqui, tanto para sistema de qualidade quanto para organização do trabalho e normas técnicas, que são assuntos que são cobrados ali basicamente somente para caldeiraria, tá? Sistema de qualidade foram 4 questões e organização do trabalho e normas técnicas, 3 questões, tá? Então ficou com essa configuração aí. E você consegue vislumbrar com o nosso gráfico de pizza em 3D aí, né, que materiais de construção é um assunto que você deveria estar com ele bem afiado para se sair muito bem na prova. Mas o que eu gostaria de mostrar é isso aqui, tá? Que eu citei com vocês. Como que você deve realizar a prova? A primeira coisa que você deve entender ou deve buscar em sua prova são as questões erradas, porque normalmente as questões erradas na Banca Sebrasp, elas estão muito erradas. Então, se você conseguir localizar essas questões e marcá-las, vamos a partir do princípio que a banca sempre ela vai tentar equilibrar o número de questões certas com o número de questões erradas, tá? Então, se você consegue localizar o número de questões erradas, então ao final da sua prova você consegue fazer o nosso chute técnico, tá? E aí ganhar algumas pontuações. Eu vou mostrar isso aqui a vocês, tá? Já vou adiantando que procurando ali na prova, né, os termos restritivos, que foi o que eu citei a vocês, que normalmente, ou 90% das vezes que a banca utilizar em suas questões termos restritivos, essas questões vão estar equivocadas, essas questões vão estar erradas e eu vou mostrar isso a vocês. Na prova de caldeiraria, foram localizados aí 7 termos restritivos, né, que pode ser um advérbio, uma locução adverbial como muito, nunca, sempre, jamais, com certeza. Então esses termos fazem com que a questão tenha um grande potencial de estar errada, ou seja, 7 questões de 60, isso corresponde a mais de 10% da prova. Então, se você conseguisse localizar aí e marcasse essas questões, como eu dei a dica para vocês, como erradas, vocês já ganhariam aí 11,67% de pontos dentro de 60 questões, né? Então, uma dica que eu dei na nossa última revisão, e quem ficou atento, com certeza pontuou essas questões, mesmo não sabendo. Então, você não precisava dominar o assunto. Se você se atentasse apenas no termo restritivo, você conseguiria marcar a questão de acordo com o gabarito da banca. E aí
iria pontuar. Tá? Então, quem ficou atento à minha dica, com certeza pontuou nessa prova. Eu vou mostrar quais questões eram estas, tá bom? Então vamos lá. Bem, então vamos lá. Peguei aqui a prova de caldeiraria, vamos dar uma olhadinha nos termos restritivos que eu citei para vocês. Bem, aqui então, na questão de número 43, tá? Nem vou me atentar à questão, só apenas marquei aqui os termos restritivos. A questão está errada, como você pode verificar, porque ali no meio da frase nós temos um muito, né? A fundição em moldes metálicos produz uma contração muito lenta. Lembra que eu falei para você? Advérbio? Olha aí, muito, com certeza, jamais, sempre, pouco. Então, esses termos normalmente fazem com que a questão esteja equivocada. Então, ainda que eu não soubesse nada sobre o assunto, só olhando o termo restritivo, eu iria marcar como errada e iria acertar o gabarito. Próxima questão, questão de número 45. Novamente aí, nós temos um muito na frase. Nem vou me atentar à leitura da questão. Muito. Questão errada. Próxima questão, questão de número 49. A resistência de material depende. Olha só, termo restritivo. Questão errada. Próxima questão, questão agora de número 57. Mais um termo restritivo. Independentemente. Olha só, termo restritivo, questão errada. Próxima questão, 65. Independentemente de novo. Então, questão, texto, né? Ali que nós temos um termo restritivo ao longo dele, questão errada. Próxima questão, nós temos aqui a questão de número 84. Após a têmpera, normalmente é realizado o tratamento de revenimento para eliminar. O tratamento térmico de revenimento não é para eliminar, tá? Então, aqui ele está falando de extinguir um determinado problema. Na verdade, é para minimizar esse problema, né? A fragilidade por conta ali do aumento da dureza excessiva por conta do tratamento térmico de têmpera. Bem, e o próximo e último aqui é lá na questão de número 99, que ele fala ali somente, né? Caso uma caldeira não possua prontuário, somente. Termo restritivo, questão errada. Ou seja, questões aí que você poderia acertar, ou seja, ir de acordo com o gabarito, mesmo sem conhecer o assunto, se tivesse apenas atento aí às dicas que eu dei aqui em nossa última live, tá bom? Lembrando que quem consegue a aprovação em um concurso é aquele que vai com a melhor estratégia para a sua prova. E se tratando de Banca Sebrasp, você não pode deixar de ir com uma boa estratégia para a sua prova, tá bom? Então, nos próximos vídeos estarei resolvendo questões aqui dessa prova de caldeiraria. Forte abraço e até o próximo vídeo.